Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Dá continuidade. Então, vocês lembram onde nós paramos, não? Anotaram aí as anotações? Mesmo se não estiveram mais assistindo a aula, eu tenho fé que alguns acompanharam a aula gravada. Obrigado. Se tiver alguma anotação aí... Pastor, vou falar uma coisa. Não é uma coisa, não. Ah, sim. A gente perde forma. Sem dúvida, É complicado. Não, aqui ao vivo e a cores é melhor, né? A aula gravada é um recurso, né, para aqueles que não podem vir. Mas, claro que podendo, estando aqui é bem melhor, né? Calor humano, a comunhão, a interação. Aqui é o culto, né? Aqui é o culto, Varão. Então, sem dúvida. Vamos lá. Então, a gente falou na aula passada, né? Nós estamos falando, na verdade, sobre a existência de Deus, né? E o ponto é a existência declarada de Deus, tá? Se vocês quiserem ir anotando, isso ajuda bastante depois, quando for rever, né, as aulas, quando for retomar. Então, as anotações, elas são bem importantes, talvez na hora, no momento assim, né, vocês não percebam, mas depois, até passar da matéria, lá na frente, vou consultar sobre o assunto, estudar, ver alguma coisa, vocês vão ver na anotação lá e vem tudo, né, na cabeça. É a memória que não falha, aquela que é colocada no papel, tá? Essa é a terceira aula já a terceira aula dessa matéria sistemática, Teologia Sistemática 1. Então nós estamos falando sobre Deus, né, a existência declarada de Deus. Nós falamos na aula passada como Paulo, né, o apóstolo Paulo, lá em Atos, tanto o capítulo 14 quanto o capítulo 17, ele falou para os pagãos a respeito do Criador, né, de como Deus ele sustenta, né, sustentou toda a humanidade, independente de ser o povo de Deus. Então, o que nós estamos falando, na verdade, não é num olhar apenas religioso ou evangélico, por assim dizer. A gente está abordando Deus como o Criador, né, o sustentador e o resgatador de toda a criação. Então, Deus é Deus do espírita, Deus é Deus do católico, Deus é Deus do protestante, no sentido que é Deus que cuida do ser humano, que possibilita, que viabiliza a vida, a alegria. Amados, tudo que é bom, que o ser humano experimenta, não pode vir do diabo. Né? Não pode. Não tem um texto lá em Tiago, capítulo 1, verso 17? Vocês lembram desse texto? Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, ó. Um golezinho aqui, ó. Segundo gole, ó. Lá no finalzinho da Bíblia, né? Lá depois de Hebreus, se não me falha a memória. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, ó, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, amados, tudo que o ser humano experiencia, produz, tudo que o ser humano tem contato de bom, que faz bem, que é pró-vida, a fonte disso é Deus. Né? Então, o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 38, se não me falha a memória, alguma coisa assim, 37, 38, do capítulo 5, ele disse que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, né? A chuva desce sobre bons e maus, da mesma forma. Deus dá vida, respiração, sustenta, é isso que Paulo disse lá em Atos, que a gente falou, tanto o capítulo 14 quanto o 17, né? Então a gente precisa entender que Deus não é Deus de tribo, Deus não é tribal, Deus não é brasileiro, Deus não é evangélico, né? É claro que nós que temos uma relação com Deus por meio de Cristo, né, pela salvação, muda-se a questão da relação em si, porque nós somos conscientes, nós atribuímos a Deus, por exemplo, a nossa saúde, a alegria que nós temos, nós reconhecemos isso.
Mas Deus, de igual modo, abençoa também aqueles que inclusive nem o reconhecem, são ingratos, murmuradores, blasfemam de Deus, e está lá Deus abençoando esses ingratos, né? Os ateus, inclusive. Deus é Deus sobre os ateus, e a gente vai falar daqui a pouco, talvez dê ainda nessa aula, sobre os ateus, né, que negam a existência de Deus, enfim. Mas, e aí, por último, né, o testemunho que Deus deu, são as formas de Deus testemunhar na humanidade, ou são os testemunhos de Deus. A gente chama de revelação geral ou revelação natural. Deus se revela através da natureza, a gente vai ver em Romanos daqui a pouco também. Tá? Então existe uma revelação especial, que é através do Evangelho, por Cristo Jesus, onde Deus se revela, né, a nós, e aí nós o conhecemos na intimidade do relacionamento mesmo. Mas há uma manifestação e uma revelação geral de Deus, que é a criação, que nós lemos também o Salmo 19, lembram do Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e tal, e tal, e tal, né? Então, só para a gente entender aí como que Deus, ele se apresenta à humanidade, tá? Essa revelação geral ou natural que a gente chama, né? Ela não é suficiente para a salvação, tá? Então, não tem como, né, a pessoa alcançar a salvação por essa, entre aspas, revelação. A salvação vem pela revelação de Cristo Jesus no coração da pessoa, e é preciso aceitar o Evangelho e tal, aquela coisa toda, né? Então, eu anotei aqui que Deus fez conhecido por meio do Espírito, né, de uma forma pessoal. Tá? Então, pelo Espírito, Deus se faz conhecido. Vocês lembram nas primeiras aulas, ou a primeira aula, né? Hoje é a terceira, então semana passada foi a segunda. Eu falo as primeiras, né? Como a gente tivesse também na 10ª, sei lá o quê. Mas a questão que Deus, se Ele não se revela ao homem, o homem não teria noção de quem era Deus. Não há possibilidade do homem alcançar Deus. A proposta de todas as religiões é o esforço humano para alcançar Deus. Lembra da Torre de Babel? É um exemplo, né? Vamos fazer um nome para que a gente alcance lá e tal. Não tem como. Então a religião é a proposta de o homem ir ao encontro de Deus. Impossível. Impossível. Não tem como. Aí é por isso que ficam criando... Oi? A religião. A proposta religiosa. A estrutura religiosa em si é uma proposta de que o homem alcance Deus. O favor de Deus, o conhecimento de Deus, né? É uma iniciativa humana. Só que não se conhece Deus por esse meio. Tanto é que os homens aí se relacionam no imaginário deles, no imaginário, porque não existe outros deuses, amado. Então é a imaginação humana, né? O imaginário coletivo humano na humanidade que foram criando. Aí dá nome de Buda, de Krishna, de Maomé. Maomé é o profeta, na verdade é o Alá, né? Que é o Deus, né? Maomé é o profeta. Mas vão nomeando, né, essas divindades que não existem, simplesmente não existem, só na cabeça deles. Né? Então isso a gente vê lá do Antigo Testamento, Baal, Astarote, né? Tinha um bocado desde o Egito, Mesopotâmia, foram criando. Então isso é tudo no imaginário, porque simplesmente não existem, né? Só de fato realidade de um Deus é o próprio Criador, e a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas aí Deus, ele se fez conhecido. Então isso é Evangelho, é Deus indo ao encontro do homem. A gente vê desde Adão, quando Adão peca. Não é o Adão que vai lá na viração do dia, né, que eles se encontravam depois do pecado. Não é Adão que vai até Deus. É Deus que vai atrás de Adão. Foi lá, Adão, onde estás? Adão, ó, tinha, como diz os adolescentes, dando linha, vazou, né? Foi embora, atrás da moita, por assim dizer. Né? E aí Deus foi atrás. Adão, onde estás? Então Deus foi ao encontro do homem. Deus foi em busca do homem. A gente vê isso em Lucas 19, verso 10, por exemplo, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o homem se perdeu, Deus veio ao encontro. Em toda a história humana a gente vê Deus nas ações. É Deus que vem até o homem, né? Tem um texto lá de João capítulo 15, o próprio Jesus diz assim, nós não amamos a Deus, é Ele que nos amou primeiro. Né? Então a gente não busca Deus. Eu busquei a Deus. Nós não buscamos. Pelo contrário, Paulo em Romanos vai dizer que ninguém buscou a Deus. Todos se extraviaram, todos se afastaram, todos sem exceção. É Deus que veio ao encontro do homem. E por último, né, ele veio pelos profetas, se revelando, todas aquelas formas que a gente viu no Antigo Testamento. E por último aqui pelo seu próprio Filho, né? O próprio Jesus o envio de Deus, né? De uma maneira completa, plena,
E aí a gente viu Deus através de Jesus. Mas Deus fez conhecido pelo seu Espírito de uma forma pessoal e por meio da sua criação de uma forma genérica e coletiva. Romanos capítulo 1, verso 19 e 21 vai falar sobre isso, né? Então, livro de Romanos, capítulo de número 1, verso 19 até o 21. Paulo falando a respeito dessa revelação de Deus, como a gente falou, por meio da sua criação. Olha o que ele fala. Porquanto o que de Deus pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Verso 20 do capítulo 1 de Romanos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Se a palavra é inexcusável aí, quer dizer isso, tá? Né? Se tiver inexcusável, ou palavrinha difícil, né? Inexcusáveis, né? É uma tradução que dificulta a nossa vida e dá emprego ao professor. Então, né, são indesculpáveis, tá? Para que eles fiquem indesculpáveis. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, né? Antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo vai falar de um grupo de pessoas que tiveram conhecimento de Deus e eles decidiram se desviar. Mas o interessante do verso 19 e o 20, e o 21 também, né, primeira parte, é que Paulo vai falando, ó, Deus se fez conhecido. Tanto as coisas invisíveis e as visíveis se entendem a divindade de Deus, o poder de Deus, por essas coisas que estão criadas. Então a gente vai ver daqui a pouco uma das provas de Deus, né, da existência de Deus, é justamente a questão da criação. Né? A gente vai falar aqui de uma forma mais teórica, cosmológica, né? Mas enfim. E aí outro ponto, através de Moisés foi proclamada a realidade de um só Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, vamos pegar esses textos aqui que eu acho interessante a gente ter algumas referências, né? A gente vai falando e às vezes o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Isso aqui para os hebreus, amados, é uma passagem bem emblemática, tanto é que eles denominaram, né, de o Shema. Shema. Você falou que através de Moisés? Através de Moisés foi proclamada a realidade de um só Deus. Porque o que se tinha no entendimento dos povos? Que existem muitos deuses. Né? Havia a chamada... Eita, me fugiu da memória agora o termo. Quando se tem muitos deuses, como que fala? Deus... não é o plural da palavra, não é. Tá certo, Deus, deuses, né? Mas tem lá o termo que usa, enfim, deu um branco agora. Mas a questão é assim, você não tem só um Deus, né? Você tem vários deuses. Você tem hoje... Mais melhor, né? Os indianos, por exemplo, né? Então você tinha o panteão grego, o panteão romano, né? Na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, você tinha também vários deuses, né? Hoje na Índia, você tem milhões. O hindu, ele tem milhões de deuses. Então, quando você fala de Jesus como um Deus, ele fala, tranquilo, põe mais um aqui no pacote, não tem problema. A questão é falar assim, não existe esse Deus de vocês, só existe um Deus. Aí complica a comunicação, né? Mas quando você fala para o hindu, não, Jesus é Deus, não tem problema. Dentre esses milhões aqui, vai mais um. Então, a questão que Moisés vem falando, não, só existe um Deus. Aí isso foi, de fato, para eles, né, para os pagãos ouvindo isso, foi algo chocante. Tá? Então, o Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o judeu chama isso aqui de o Shema. Né? Shema quer dizer ouve. Tá? Verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Então ele vem no original aqui, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Que aqui é diferente o único, né? Não é... Falei para vocês nessa matéria? Não? Não mesmo? Então deve ter sido então em outra turma, é que eu não sei muito bem o que eu falo, onde eu falo. Eu preciso saber o que eu falo, né? Nem quando, nem onde, eu já não lembro mais, não dou conta. Mas a questão assim, amados, quando vai se falar de Deus, o termo que se usa para único é específico na língua hebraica. Porque só na língua hebraica que tem essa diferenciação. Se a gente pegar o espanhol, se pegar o mandarim, se pegar qual língua for, a palavra único é uma só, é único. E todos os idiomas vão pegar aqui o hebraico e traduzir por único, porque os idiomas não têm outro termo para designar único. Só o hebraico tem duas palavras que diferenciam único para único.
Por exemplo, um copo d'água. Se eu falei, vocês iam lembrar agora, porque é o exemplo que eu dou. Né? Um copo d'água. Se for no hebraico, eu uso a palavra yahid. Yahid é único, como peça única. Se eu for na quitanda, lá em Israel, e eu pedir um cacho de uva, ó, um copo, um cacho de uva. Para um copo, yahid. Para um cacho de uva, errad. Porque errad, ele fala de uma unidade composta. Seria a igreja. A igreja, ela é expressão disso, deveria ser expressão disso, né? Uma unidade composta. Parece que a gente não manifesta muito essa unidade composta não, né? Eu acho que a gente aí está pecando. Ah, sim, é isso. Então o homem, né? Ambos serão uma carne. O termo uma lá, também se referindo ao casal, é a mesma errada, porque manifesta a imagem e semelhança de Deus, que embora é mais de um ao mesmo tempo, porque é a triunidade. E o homem também é essa unidade composta, ambos serão uma só carne. Macho e fêmea os criou e os chamou Adão. Então Adão é a unidade composta, macho e fêmea. Isso a gente está falando da criação de Deus lá no princípio, que manifestava a sua natureza, que é mas é mais de um ao mesmo tempo. Só que é um na mesma essência, natureza. O que o Pai é, o Filho é e o Espírito Santo é. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. O Pai é infinito, o Filho é infinito, o Espírito Santo é infinito. O Pai é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, o Filho é onipotente, enfim. O que um é, o outro também é. Né? Então é por isso que não são três deuses, é um Deus manifesto em três pessoas. Aí fica difícil da gente, né, vai dar um nó no tico e o teco, nos dois neurônios que restam aí na nossa cabeça. Então, né, só para a gente entender. E aqui, ele usa essa palavra, o Senhor é o único Deus, o Errad, né? Só que é o único Deus, só existe um Deus. E isso foi uma revolução. Jeremias capítulo 10, verso 11 e 12, vamos dar uma passeadinha agora nos alguns textos aqui. Jeremias capítulo de número 10, versículos de número 1, versículo de número 11 e o versículo de número 12, né? Jeremias 10, 11 e 12. Diz assim, pelo menos na minha versão: assim lhe direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com a sua inteligência estendeu os céus. Então o próprio profeta, de uma forma muito irônica, disse, vocês estão falando que tem um bocado de Deus aí, né, aqui no caso na Babilônia, fala, todos os deuses que não criaram os céus e a terra, esses vão desaparecer. Por quê? Não são deuses. Só o Criador, que pelo seu poder fez os céus e a terra e estendeu os céus como alguém estende uma cortina. Isaías ele usa muito, né, poeticamente, Deus desenrolou assim como se fosse uma cortina, Deus se assenta no globo da terra, né, a terra é o estradinho, o apoio dos seus pés, ele pega na concha da sua mão os oceanos. Então, olha só, vai descrevendo a imensidão desse Deus. Isso é de uma forma poética, porque Deus é muito mais ainda do que tudo isso. Só que não existe linguagem humana para descrever Deus. Não tem como. É por isso que Deus proibiu um dos mandamentos, não faça nenhuma imagem de mim aí na terra. Porque o que nós teríamos, né? Aonde? Aqui mesmo, no Jeremias 10? Tem seu conhecimento. Todo fundidor fica perplexo diante da sua imagem esculpida, pois a sua imagem fundida é falsidade, nelas não existe nenhum fogo. Que é o ídolo, né? Ele está se referindo ao ídolo. Então, o ídolo não é nada. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, né? Ele fala, o que é o ídolo? Não é nada, não é ninguém. Vocês ficam aí oferecendo aos ídolos, não é ninguém, não é nada. Para nós é um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Para vocês há muitos senhores e muitos deuses. Para nós não, é um só. Então, muitas vezes, quando a gente vai conversar com pessoas que têm aí suas ideias malucas, né? E a gente às vezes fica preocupado e tal, fala, não, a gente tem que falar, não, o seu Deus é exatamente o meu. É que você está aí, não conhece ele, mas eu vou te apresentar. É por isso que eu não tenho dificuldade, inclusive, de participar em nada que você queira que eu participe. Se eu tenho a consciência cristã amadurecida, eu estar numa mesa aqui, que as coisas são oferecidas lá para as entidades, para mim não tem problema, que sou maduro, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 14. Se ainda a consciência não alcançou essa maturidade, aí é escândalo e vai pecar porque não está fazendo por fé.
e tem algumas coisas na cabeça que não foi ainda amadurecida biblicamente. E aí a gente vê como a gente é afetado, né, por uma questão cultural, religiosa. Mas para quem entende quem é Deus, amados, a Bíblia diz que pela oração e pela palavra tudo é santificado. Ah, não, essa planta aqui, um dia eu fui na casa de uma pessoa, aliás, nós estávamos numa visita lá, com um grupo de visita e tal, né? E aí viu lá uma plantinha chamada espada de São Jorge, né? Disse, não, tem que expulsar esse negócio, é do cão, e não sei, como o cão criou esse trem aí? A natureza, Deus que fez tudo, né? Tem gente que tem umas corujas aqui, ó, tem uma na esquina aqui, tem gente que acha que aquela corujinha lá é alguma coisa do Satanás, né, e tudo mais. Eu fico olhando a corujinha com os olhos daquele tamanho, acho que ela quer ler a palavra de Deus, ela quer de Deus, aquele bichinho, né, e tudo que é da criação é de Deus, né, e as pessoas ficam atribuindo e tal. Eu penso que a corujinha, ela quer, um olhão daquele tamanho é para ler palavra, alguma coisa assim desse tipo, que é de Deus. Uma vez em casa, eu achei uma planta lá, de organização, coloquei em volta, assim, todo no muro. Aí chegou uma pessoa na casa, você sabe que planta é seu? Não. Aí, sabe o nome dessa planta? Eu disse, não, é espada de Ogum. Eu disse, meu filho, se é de Ogum, não sei o que é. Aí a pessoa já botei a planta e... atribui, né? A questão é atribuir, né? A minha é de Alessandra, é de Ogum. Atribuir a criação de Deus, as coisas que são criadas ao diabo, isso tudo é de Deus, amado. Só precisa ser usado para a glória de Deus, né? Só precisa, por exemplo, a gente tem mania de consagrar as coisas, a gente não consagra nada. Não há esse ensino no Novo Testamento. A gente precisa entender que o Antigo Testamento era Deus trabalhando aquela mentalidade religiosa ainda, mesmo do seu povo, afetado pelo paganismo. Então Deus foi ensinando, desenhando. O Antigo Testamento é desenho. Como se ensina a criança? Não dá para ensinar conceito. A criança não tem a capacidade de assimilar conceitos, verdades conceituais. Como se ensina a criança? Desenhando. Não é? O que é o Antigo Testamento? É o desenho de Deus para aqueles meninos existenciais. O Novo Testamento já é a revelação de Deus para os amadurecidos em Cristo, que tem um relacionamento mais adequado com Deus, através do Evangelho. Né? Então é por isso que a gente precisa trabalhar o amadurecimento dos cristãos, porque ainda a gente está preso a mentalidade ainda muito infantil, religiosa, espiritual, e a gente vai atribuindo, né? Igual o rapaz disse, a televisão é do diabo, falando, é minha, eu paguei, o meu dinheiro é minha, não é do diabo não, que ele não pagou nada. Então, Salmo 115, verso 1 ao 7, voltando um pouquinho, né? A gente foi para Jeremias, Salmo 115, falando a respeito de um só Deus, tá? Desses versículos refere-se a essa realidade, de um só Deus. Então, Salmo 115, o versículo de número 1 ao 7, eu acho muito interessante como o salmista, ele vem aqui falando, né, a respeito dos ídolos e também de Deus. Olha só. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Verso 4, ele vai falar dos ídolos, por exemplo, ó, que não tem nada a ver com Deus, né? Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Ou seja, não existem. Os ídolos, né? Imaginação humana. Deus não, ele fala, ele vê, né? Ele ouve, é vivo, interage, é criador, é sustentador. Então eu acho bem interessante aqui esses pontos. Indo para o Novo Testamento, em 1 Coríntios, como eu falei que Paulo ele abordou, né? Essa questão. Desculpa, amados, para quem está ouvindo ali na gravação, eu tossindo no tímpano da pessoa por causa do microfone. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 ao 7. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 ao 7. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, no imaginário humano, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós
por ele, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, amados, o que Paulo estava tratando aqui, na mente daqueles pagãos, daqueles irmãos que estavam vindo do paganismo, né? Lá na cultura dos coríntios, né? Muito supersticiosos e tudo mais. Então, eles vieram para Cristo, mas com essas ideias ainda, como hoje tem muitos irmãos. Tem irmão que tem medo de gato preto, de passar debaixo de escada, essas coisas todas, amados, que ficam, isso é superstição, assombração, tudo isso aí, né? Tem um bocado de coisa que a gente fala assim, meu Deus, mas é cristão, precisa ser trabalhado esse entendimento, na compreensão, a libertação no sentido do entendimento, né? Então a gente precisa entender isso, tá? Há um só Deus, não existe outra... a gente às vezes tem essa ideia de que há dois reinos, né? Tem muitos irmãos que pensam isso, e eu vejo isso sendo pregado, ensinado muitas vezes, falado, o reino das trevas, o reino do Satanás, como se o diabo tivesse algum reino, fosse algum tipo de Deus. O diabo não é um Deus, ele é uma criatura, como qualquer outra, né, amado? Tem uns que, na teologia popular, algumas pessoas pensam, por exemplo, que o diabo está no inferno lá, garfando meia dúzia lá, atormentando todo mundo. Não existe isso aí, isso é teologia popular, né? A Bíblia não tem margem, não tem ensino, não tem texto nenhum para dar apoio a essas coisas, né? Então, o diabo não é um Deus, ele é uma criaturazinha de Deus, no sentido de que Deus criou o anjo, né? Ou os anjos, seres angelicais. Ele é um ser angelical que se corrompeu e tudo mais lá. Mas assim, o diabo, quem é diante de Deus? É um servo frustrado, porque Deus manda e ele vai lá e tem que obedecer, e não tem outra opção. Né? Então, Deus manda o diabo fazer algumas coisas, ele tem que fazer. A gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 17, tá? Um termo bem curioso lá, que vem um espírito da parte do Senhor atormentar Saul, né? Um demônio, por assim dizer. E mostra, não só ali, por exemplo, se a gente vê lá em Jó, capítulo 1 e capítulo 2 também de Jó, que Satanás teve autorização de Deus para interferir na vida de Jó. Então olha só como a Bíblia vai mostrando que Deus põe limites nos demônios. Apocalipse vai falar isso de uma forma muito volumosa, né? Que os demônios e Satanás só faz aquilo que Deus permite. Deus põe um limite. Então, de alguma maneira, Satanás e os demônios, eles são úteis num projeto macro de Deus. A gente não sabe tudo porque não tem como a gente entender essa mente de Deus aí, né? Mas quando eu digo que é um servo frustrado, é porque se Deus der ordem para Satanás, ele vai ter que ir lá e cumprir. Ele não tem opção de não fazer, porque é a voz do Criador. Como Deus dá ordem para o mar, como Deus dá ordem para os animais, né? As coisas obedecem. Exato. Então, a gente pode relacionar esse mandar de Deus em relação ao diabo, quando a gente diz que é vontade permissiva, a gente usa muito esse termo. Isso, quando acontece alguma coisa assim. Que não é uma vontade direta de Deus, né? Vontade permissiva de Deus seria isso. Levando em conta que Deus é soberano, levando em conta que nada acontece sem o olhar de Deus, sem a ciência de Deus, então usa-se esse termo, né? Deus permitiu isso, né? Não é que era vontade de Deus. Por que Deus permitiu? Porque ele tinha poder para não permitir. Só que também é muito complexo, porque quando Deus cria todas as coisas, e principalmente os seres livres, entre aspas, tá? Né? Ou seja, que tem responsabilidade sobre seus atos. Anjos e homens, animais não. Os animais não têm. Os animais, eles só fazem aquilo que eles são pré-determinados geneticamente. Ou seja, agem por instintos, né? Deus criou lá um passarinho com o instinto de comer lá o seu alpiste, aquela coisa toda. E o gato para tomar o seu leitinho. E o cachorro para comer a sua carne, né? Então, o cachorro pode estar morrendo de fome, ele não vai comer o alpiste. O passarinho pode estar morrendo de fome, não vai beber o leite. O ser humano não. Está com fome, come o gato, mata o passarinho, come... né, então a gente... Tudo aí. Óleo de linhaça diz que faz bem para a saúde, né? É alpiste, mano. É um óleozinho. Cachorro. Isso, tudo isso aí, mano. O gato, né? Deve ter um churrasco de gato. Então, brincadeiras à parte, o que acontece? Os animais, por exemplo, não foram dotados, né, desse livre-arbítrio. Os homens, sim. A questão é, Deus responsabiliza os homens pelos seus atos, mas Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A gente vai ver daqui a pouco também
no Provérbio, né? Daqui a pouco eu falo esse texto para vocês, e vai mostrar que de fato Deus é soberano. Não tem um texto que diz assim, não cai uma folha de árvore sem o conhecimento de Deus? Tem esse texto, não é? É um ditado, não? É um ditado, não existe esse texto não. Vamos uma pegadinha agora, pegadinha do professor. Então, olha, a gente fala tanta coisa que a gente pensa que, igual a irmã disse um dia para mim, professor, como está escrito, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu falei, está escrito aonde, amada? Que Bíblia é essa? Mas enfim, está escrito que não cai um passarinho em terra sem o conhecimento de Deus. É parecido, mas não é igual, né? A questão é que Deus, ele é soberano. Só que nós não sabemos como isso se dá, que Deus ele faz a sua vontade, aquilo que ele decretou, independente da vontade dos homens. Não me pergunte que eu não tenho noção como isso acontece. E Deus responsabiliza o homem pelos seus atos. Ou seja, Deus ele tem os bastidores, ele tem os caminhos, amados, que a gente não sabe como isso se dá. A questão é, o provérbio inclusive vai dizer, os planos de Deus não podem ser frustrados. Se eu não fizer, se a igreja falhar, Deus não depende de ninguém nem de nada. Deus não depende da igreja para anunciar o evangelho, ele nos convida, nos convoca. Mas se nós falharmos, Deus não falha. Deus tem os seus recursos infindáveis, Deus é soberano. Já pensou se Deus dependesse da gente, irmão? Estava falido, não estava não? O seu reino já estava assim, uma decadência absurda. E o reino de Deus está aí, pleno. Né? Soberano ele está no trono. Deus não se apavora. Eu nunca vi Jesus. Vamos pegar a pessoa de Jesus, né? Que é uma coisa muito mais próxima da gente na questão da humanidade, assim. Eu nunca vi Jesus desesperado. Já viram o Espírito Santo assim, sem saber para onde vai nem para onde vem? Não, amados. Jesus, quando se deparou com a multidão lá, os apóstolos apavorados, né? Pedro foi dar uma espadada, queria cortar outro no meio. É que o sanguíneo erra, pegou só a orelha na banda assim e tal, né? E Jesus disse, não, calma, o que está acontecendo aqui? Está tudo certo, tudo sob controle. Não é? Então a gente vê Deus sereno, a gente nunca vê Deus no Apocalipse, naquelas figuras, a agitação do mundo, aquela coisa toda. Deus está no trono, soberano, Ele é Senhor. Ele é aquele que conduz a história humana e não vai sair do trilho e nem um fio para a direita e nem um fio para a esquerda. Deus ele está conduzindo a sua igreja, a história humana, a gente vai ver daqui a pouco. Uma das provas de Deus é que ele conduz a história humana. Ele é soberano, não depende de mim. Ele faz inclusive tudo muito melhor sem nós. A gente luta para acabar com a igreja. A gente luta diariamente para destruir o testemunho de Deus. E Deus soberano. Né? Então, na verdade, Deus faz as coisas não é por causa de nós, não é por causa da minha fé, não é porque eu oro, não é porque eu movimento a mão de Deus. A gente elabora uns negócios meio doido. Você tem que orar para mover a mão de Deus. Jesus amado, será que nós estamos invertendo as coisas? Deus é manipulável? Se eu não orar, Deus não faria? Deus está fazendo aquilo, amados, que Ele predeterminou lá antes da eternidade. Então assim, e se eu não orar? Deus vai fazer do mesmo jeito. Quando eu oro e as coisas acontecem, é porque na oração eu me sintonizei com o que Deus estava fazendo. Então a gente não ora para mover a mão de Deus. A gente ora para ver onde Deus está movimentando a sua mão e a gente vai junto, cooperando com Ele. Jesus disse, meu pai trabalha e eu também até agora. Faz tempo que a gente está nesse negócio trabalhando. E a gente acha que é a gente que está... Não, mas a gente não está entendendo com quem que nós estamos nos relacionando. Com quem que a gente ora? Não é um ídolo. Eu não manipulo Deus. Eu jamais posso orar, fazer com que Deus mude a sua perfeita vontade. Então que Deus é esse? Porque ele é alterado. Ele ia fazer uma coisa e eu disse, Senhor, é melhor o Senhor ir por mim. Não é, eu falo assim para chocar, mas na prática é mais ou menos isso. A gente acha que orando vai fazer com que Deus faça coisas que ele já não ia fazer. Meu Deus, a gente não está entendendo, não é um ídolo. É um Deus soberano, eterno, onisciente, que sabe todas as coisas. Fim, desde o começo. Vários textos, é exatamente isso que fala. O próprio Isaías, né, de uma forma irônica, Deus ele tem um senso de ironia, né? Ele diz assim, chama aí os deuses de vocês aí. Fala para eles aí anunciar o que vai acontecer no final, desde o começo agora. Eu faço isso. Olha que coisa interessante, né? Então é nesse Deus. Alguém quer falar alguma coisa, irmã Alessandra? Diga, amada. A Bíblia, você falou que os anjos venderam a vontade deles para Deus. Eles não têm livre-arbítrio, né?
Os anjos. Uma coisa assim, Os anjos. Eles não têm vontade, eles renderam a vontade deles para Deus. Entregaram, se submeteram. Isso, aí eu queria saber assim, a base que eu fiquei com isso na mente. Tá. Quando a gente vê que os anjos... agora eu vou ter que pegar, né, o Salmo, agora para eu lembrar que eu não sei se eu vou ter condições. Mas tem um Salmo que diz que eles, os anjos, embora sejam poderosíssimos, né, esse é o termo superlativo que usa, agora eu não sei se eu vou conseguir aqui pegar, mas qualquer coisa eu ponho lá no grupo, tá? Me cobrem, lógico, né? Diferente de Deus, minha memória não é das melhores. Mas diz o texto que os anjos, eles são poderosíssimos, mas eles obedecem à risca a palavra de Deus ou a voz de Deus. Esse é um dos textos que eu entendo que dá para a gente concluir isso. Outro texto é lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21, que vai dizer dos anjos eleitos. Quem são esses anjos eleitos? São os anjos que, na rebelião, eles decidiram, né, estar se submetendo a Deus, ao contrário daquele grupo que foi pelo Satanás conduzido, né, corrompido lá. Esse é outro, então. E tem mais, porque assim, não é que tem um texto direto que vai falar a minha declaração e as declarações nossas de estudo, ela se dá muitas vezes de uma forma conceitual, né? Não é literal. Nem sempre a gente tem literalmente, mesmo porque não seria talvez nem necessário se a gente estarmos para discutirmos. Se tem tudo literal e explicadinho, a gente só lê a Bíblia, né, de carreirinha que a gente concluiria isso. É por isso que o estudo propõe a reflexão. Mas é claro que vocês precisam pedir. Professor, você está concluindo falando isso de onde? Isso tem que ser feito mesmo, tá? Então esses dois textos, né, eu concluo isso. 1 Timóteo 5 e 21. Deixa eu confirmar aqui. Isso. Isso. Do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que observam essas coisas sem preferir um ao outro, um do outro. Isso. Um anjo do outro. Nada fazendo com parcialidade. Exato. Esses anjos eleitos, os comentaristas, eles dizem de fato que são esses anjos que não seguiram Satanás na sua rebelião, tá? Os anjos, eles, lá em Apocalipse, a gente vê que todos eles obedecem à risca todos os mandatos de Deus. A gente não vê nenhum anjo. Quando a gente estuda angelologia, aí a gente tem mais condição. Até porque quem ficou é para obedecer, né? Não é para obedecer, desceu. Sim, sem dúvida. Então, não há possibilidade de no céu, na presença de Deus, e os anjos são seres perfeitos, no sentido que não pecam, não há pecado no anjo, né? E aí sim, há texto, é que eu não estou lembrando agora de pegar as referências exatas. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento tem um texto lá que diz que o anjo de Deus, ele é obediente a Deus, né? Eles são obedientes. Os anjos são perfeitos, os anjos são santos. Então esses termos e essas referências, a gente conclui de fato que esses seres angelicais, eles são perfeitos em todos os aspectos, não pecam, né? São obedientes. E a vontade deles é a vontade de Deus. Como a vontade de Cristo era submissa à vontade de Deus. E Jesus, ele fazia exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Era a obediência mesmo. E nós seremos na eternidade esses seres como os anjos e como Jesus foi. Ou seja, perfeitos em obediência. Não haverá rebelião. Porque quando... Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela só será feita por nós no estado de perfeição. Por que a gente não consegue? Porque ainda somos imperfeitos e rebeldes, embora resgatados pelo sangue de Cristo. Os anjos não estão nessa condição. Os anjos, eles são perfeitos, são santos, não podem pecar. Tiveram a oportunidade de pecar lá nessa rebelião, antes da criação do mundo. Né? Jó 38, verso 6, verso 7, vai mostrar isso, que quando Deus estava criando todas as coisas aqui, os anjos já existiam. Então os anjos, eles são anteriores a essa criação. Isso é ponto pacífico entre os estudiosos, né? Mas a questão é, esses anjos, eles têm vontade? A vontade deles é fazer a vontade de Deus. A vontade de Cristo, como ele mesmo disse, é fazer a vontade do Pai dele. Como será a nossa na eternidade? Aqui ainda há esse conflito, né?
Então, assim, os anjos, eles são seres que eles entenderam de fato quem Deus era e eles tiveram a oportunidade de não obedecerem, como os homens também. Quando Deus criou os homens, o que aconteceu? Os homens escolheram, não é? A gente escolhe toda hora. Isso, nós temos escolhas. Só que as escolhas nossas, que fomos alcançados pelo Evangelho, é fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que a gente se rebela contra Deus num pecado, a gente vai lá e pede perdão, a gente chama isso de arrependimento. Né? Ou seja, busca fazer a vontade de Deus. Por que ainda esse conflito? Porque a gente ainda está nesse processo chamado de santificação. Até porque a própria vontade da nossa carne é corruptível. Né? Isso, é. A carne é o velho homem, né? Refere-se ao velho homem. Então, assim, a gente ainda tem essa natureza. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, por exemplo, Paulo vai dizer sobre esse conflito interno, né? O velho homem e o homem regenerado, o homem espiritual, por assim dizer. Mas, enfim, a questão é essa. Mas o ponto que eu acho que eu parei mesmo foi a questão de Deus sendo o único Deus, né? Só para concluir esse ponto, vou falar de Isaías 46. Isaías capítulo 46, versículos de número 5 ao 11. Falando ainda a respeito de que há um só Deus, existe só um Deus. Não existe outros deuses, e nem muito menos o diabo é um deus, uma espécie de um deus, uma divindade, alguma coisa do tipo, tá? O diabo, ele não tem um reino. Ele quer implantar um império entre os homens. Mas reino de Deus, o conceito de reino de Deus é que Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Eu acho que não foi com vocês que eu falei, mas foi na outra matéria. Que o reino de Deus é o seguinte, alguém não, Abraham Kuyper, né? Ele falou o seguinte, a declaração dele, que o reino de Deus é a declaração que Deus faz dizendo assim: não há 1 centímetro de metro quadrado nessa existência que Deus não possa falar, é meu. Entenderam? Mas lembra da aula passada que eu dei o exemplo aqui de tudo se move em Deus? Então tudo aqui é de Deus, por direito. Talvez não é de fato, porque a criação está em rebelião. Entenderam o ponto? Então Deus é Deus da criação por direito? É, porque Ele é criador. Tudo para Ele aqui é dele legitimamente. Só que nem tudo aqui é devolvido para Ele em glórias, em reconhecimento, em atribuição de louvor. E aí tem aqueles que reconhecem Deus como Deus de fato e Deus por direito. A maioria só por direito. Não reconhece, porque Deus é Deus, mesmo eles não reconhecendo. Então Deus é Deus por direito. Deus tem o direito. Deus é o único que Ele pode matar um ser humano e o seu caráter não é afetado por isso. Deus tem o direito. Ele é o único que tem o direito. Qualquer um, se fizer isso, ele entra num estado de pecado. Por quê? Porque ele está querendo possuir aquilo que não é dele por direito. Muito menos de fato. Porque nada é de ninguém se ele não originou aquilo. Como Deus originou todas as coisas, ele tem direito. É por isso que muitas vezes Deus fala assim, pode matar. A gente acha estranho, né? Nossa, Deus mandando matar, mas ele tem direito de fazer isso. Ele dá vida, ele tira a vida. E o caráter de Deus, ele não é mudado por causa disso, por causa da atitude. Ele é criador, ele tem direito. Agora, quando Deus faz, não tem nada a ver também, né, com aquilo que a gente faz. Por exemplo, você tira a vida de alguém por uma série de motivos, mas todos eles pecaminosos, sem exceção. Quando Deus faz, Deus é justo em fazer aquilo. Talvez a gente não entenda exatamente. Né? Os ateus, muitas vezes, eles pegam o Antigo Testamento falando isso. Como que Deus mandou matar criança, mulher e um monte de gente? Deus sabe por quê. Alguns casos, a história mostrou por que Deus fez aquilo. Porque aquela nação tão corrompida, o que ela ia ser de prejuízo para a humanidade, e Deus interferiu ali. Deus colocou um basta ali. Muitas vezes, amados, por exemplo, Deus sabe aquela criança quem vai ser. Né? Deus pode interromper a vida daquela criança. Sabe por quê? Porque Deus não lida como a gente lida. Deus lida no macro. Deus está cuidando da humanidade. Não é um indivíduo lá. Então, muitas vezes a gente não entende por que Deus preservou Israel. O que Israel tinha de melhor das outras nações? Pelo contrário, amados. Muitas vezes os profetas denunciam. Vocês são piores do que as nações pagãs. A igreja de Corinto, lá os santos de Deus, os evangélicos de Jeová. Paulo diz assim, nem entre os pagãos a gente vê pecado desse jeito que vocês pecam aí na igreja de vocês. Então olha só. Quando eu
eu li pela primeira vez a história de Israel, lá eles rodando no deserto, tudo que Deus fez, e eles o tempo todo só reclamando, eu fiquei revoltada. Até o dia que caiu minha ficha, que ele povo somos nós. Exatamente, amados. O que nós temos de melhor? Por que Deus nos abençoa? Porque somos melhores? Mais santos? Mais obedientes? Não, amados. Se a gente for comparar nessa comparação humana, aí talvez em alguns aspectos da nossa vida, a gente é melhor do que alguns pagãos, talvez. Mas a referência não é o outro. Porque senão aí fica fácil, né? Tipo assim, Senhor, a gente é melhor do que os espíritos, a gente não se relaciona com demônios, com entidades, a gente é melhor do que os católicos, porque a gente não fica lá naquela idolatria, a gente é melhor do que... Mas a comparação não é essa, a comparação é Deus. Então é Deus. Senhor, em relação ao Senhor, todos nós somos pecadores. Aí não sobra um, amados. Então muitas vezes a gente não entende toda essa dinâmica, essa realidade, e a gente quer avaliar as coisas a partir dos nossos parâmetros. A gente olha Deus com os nossos olhos. Aí a gente vai projetar um ídolo. E a gente vai criar um Deus segundo a nossa imaginação. E muitos cristãos evangélicos fazem isso. Atribuem a Deus, projetam a Deus, se relacionam com Deus a partir da sua imaginação, amados. Achando que Deus... Tem uns irmãos aí que acham que Deus ele é quase que um justiceiro. E outros acham que Deus assim também é um cara que permite tudo, né? Então as pessoas projetam um Deus que na maioria das vezes não tem nada a ver com Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós mesmos. A gente fala com Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que não tem reverência nenhuma diante de Deus, aos extremos. Né? Então assim, a nossa cabeça, ela imagina Deus. Nós precisamos desconstruir, hein? Sem dúvida. A imagem que nós temos. Porque eu falo assim que a cegueira é tão grande, eu falo assim, dentro das igrejas, eu acho que é pior, porque nós que já temos um pouquinho de conhecimento que lemos no caminho, às vezes a gente coloca Deus como fosse o pastor, né? E aí a idolatria costuma, né? O pastor não vai, ninguém vai no culto, fica aquela coisa. A desconstrução de uma imagem, você falou um negócio interessante, desconstrução de imagem. Então a gente está criando Deus, uma imagem, um Deus segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa ignorância, né? Também, né? Segundo a nossa ignorância. Então, amados, a gente precisa entender que Deus ele é totalmente diferente do que nós imaginamos e totalmente diferente de nós, inclusive. Deus não é brasileiro, Deus não tem preferência de um ritmo de música, né? Então esse negócio, Deus, isso é tudo fruto de afetações culturais, religiosas, correntes denominacionais e teológicas. Um dia, eu com muito custo, conversando na sala de aula, tinha alguns pastores lá na ocasião e uns de uma denominação, que eles, por exemplo, tinha lá um certo tipo de música, né? Ritmo. Lá, isso aqui é música de Deus. Eu falei, o rock não é? Não, o pai do rock é o diabo. Eu falei, tá, mas o forrozinho de boa? Tá tranquilo? Sanfona, triângulo, pandeirinho, aí é de boa. Vocês são nordestinos, vocês gostam do ritmo. Vocês acham que Deus é nordestino e gosta só desse ritmo? Deus é eclético. Ele gosta de todos os ritmos, desde que isso seja usado para o louvor dele. Vocês acham que o atabaque, o tantã, né? A gente fala atabaque é para chocar, né? O reco-reco, o negócio lá é da Umbanda, isso aqui não pode ser atribuído a Deus como instrumento de louvor. Pega os instrumentos lá de Israel, pega os instrumentos lá da antiguidade, muitas culturas que eram usados para louvar a Deus. Então a guitarra não pode, capedaleira aí piorou, né? Bateria do Satanás, até pouco tempo algumas igrejas é proibido. Então a gente vai criando, amados, um Deus e preferências. Deus gosta disso, Deus gosta daquilo. É muito difícil a gente falar qual é o gosto de Deus. Deus não é renovado, também não é tradicional. Não é, Deus não é evangélico, meu Deus do céu. Não é. Não é. Deus não é cristão. Ele está acima de todas essas definições. Ele está para além de todas essas categorizações e esses limites e esse quadrado que a gente, essa caixinha que a gente coloca a Deus. A gente quer criar um templo e dizer, Senhor, o Senhor mora aqui, a gente vai chamar isso aqui da tua casa. Deus disse, não há nenhuma casa feita por mão de homens que eu habito. Até hoje nós insistimos em denominar a igreja de casa de Deus, amados. Isso é errado, é do Velho Testamento. O que o Novo Testamento diz para nós? Que nós somos a habitação de Deus. Isso aqui é a igreja porque nós estamos aqui, em nome de Cristo.
buscando adorar a Deus e servir a Deus. Se a gente sai daqui, isso aqui é uma construção como qualquer outra. Absolutamente qualquer outra. Nós podemos ir agora num terreiro de Umbanda, chegar lá e prestar um culto a Deus. E ali Deus fala, minha igreja, ali, a parte da minha igreja está ali. Porque não é o lugar, não é a construção, não é o dia, não tem dia santo, não tem pessoa santa, não tem lugar santo. Tudo é santificado por Deus, porque a criação é abençoada por Deus. E o que Deus abençoa, eu pergunto, quem pode revogar essa bênção? Quem pode amaldiçoar? Será que tem poder das trevas tão poderoso que reverte uma bênção de Deus? É o contrário que a Bíblia diz. Que Deus ele reverte as obras do diabo e Jesus veio para desfazê-las. Né? Então toda a maldição, sem exceção, pode ser transformada em bênção, porque maior é o abençoador do que aquele que acha que pode amaldiçoar. E o que Deus abençoou, o profeta Balaão disse, Balaão, né? Disse, não tem como, nem mandinga, nem encantamento, nem macumba, nada pode amaldiçoar o que Deus abençoou. A gente precisa ter essa consciência, amados. Paulo vai dizer, como já falei aqui, pela oração, pela palavra, tudo é abençoado. Por isso que nós não consagramos nada. A ceia, que nós chamamos de Santa Ceia, que eu acho que isso é uma redundância, se é ceia do Senhor, é santa. Como tudo do Senhor é santo. E para mim tudo é santo, para aquele que é santo. Só quem não é santo, que tem os olhos profanos, é que vê coisa santa e não santa. A Bíblia ensina isso. Né? Para o santo, tudo é santo, para o puro, tudo é puro. Então quem tem a consciência de Deus, Criador, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Balinha de Cosme e Damião, dou graça e... coisa boa, né? Agora entenda, eu não estou aqui dizendo que as pessoas têm que tentar a Deus, têm que fazer prova de Deus, essas coisas todas, mostrar que é super espiritual. Isso aqui é dentro de uma construção, de uma maturidade, de compreensão que Paulo trabalha em 1 Coríntios capítulo 8, 10 e Romanos capítulo 14, tá certo? O ponto é, a gente chama a Santa Ceia de Santa Ceia, só seria ceia, que a Bíblia só fala que é ceia, e a gente não consagra pão, meu Deus do céu. Já viram Jesus em algum momento, os apóstolos, ensinar isso? Não. É a gente que inventou esse trem aí. Vamos consagrar o pão. Jesus deu graças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que fez o trigo brotar dessa terra e está aqui o resultado dele. E a gente vai aqui celebrar, repartir, está tudo abençoado, está tudo certo. Por que isso é feito? Porque a consciência de Deus é como deve ser, adequadamente. Deus é o abençoador de todas as coisas, né? Mas, enfim, o Isaías 45 eu não li. Vamos ler. O 46, tá? 46, versos 5 ao 11. Diz assim, a quem me farei semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam ourives e ele faz um deus. Adiante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e levam e põem no seu lugar. Ali está no seu lugar, não se move, e se recorrem a ele. Resposta alguma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduzi ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucedem, ou não sucederam, né? Que digo ao meu conselho, será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Então Deus está falando aqui de uma forma bem clara que não tem como, não existe outro Deus e é Ele que, na verdade, governa esse barco aqui, embora parece que está uma turbulência não, como que diz lá? O trem lá está, esqueci, amados. O barco lá, as ondas, está balançando, é isso. Então, amados, a gente falou sobre a existência de Deus declarada, né? A criação e tudo mais declaram a realidade de Deus, tá? A existência de Deus provada. Então, vamos ver se a gente consegue falar sobre alguns pontos aqui, né? Sobre a existência provada de Deus, tá? Evidências da existência de Deus. É isso que eu quero falar. Tem 1, 2, 3, 4, 5 que eu separei aqui, ó. Se vocês quiserem anotar, a gente vai falar uma por uma. Então, quais são as evidências da existência de Deus?
a evidência cosmológica, pode anotar, cosmológica. Existência provada, agora você vai... Da provada, agora eu falo da existência provada. A gente falou da existência declarada de Deus. Agora é a provada. Existência provada. Isso, provada. Não é aprovada, não. Evidência provada. Provada, isso. Qual a primeira? Vamos lá, vamos devagarzinho aqui que o pessoal ainda está anotando aí. Então, na existência provada de Deus, né, existe 5 evidências, tá? Então, essas evidências são cosmológica, teleológica, não é teológica não, é teleológica, tá? Teleológica, teleológica, antropológica, a evidência antropológica, a evidência histórica e a evidência da crença universal. Então, cosmológica, teleológica, antropológica, histórica e crença universal. São as 5 evidências da existência provada de Deus. Vamos lá, se anotaram, a gente vai falar de... Oi? A quarta é a histórica, né? Histórica e crença universal. Essas 5 evidências da existência de Deus. São 5 evidências da existência de Deus. Isso. A gente vai falar da existência provada, né? A cosmológica, né? Então, vamos falar da cosmológica. A criação teve um princípio, né? Uma causa e um design inteligente, um criador. Então, a evidência do mundo, do cosmo, da criação. Essa é uma evidência, né? De onde surgiu tudo isso, amados? A gente, muitas vezes, é levado a entender que a ciência prova a origem do universo. A ciência não prova, né? É que o negócio é vendido de tal maneira, tanto na educação, na escola, quanto na mídia, como a ciência já tivesse descoberto a origem do universo. Não descobriram, amados. Vou dar um exemplo. A ciência fala da microevolução, né? Que é a evolução das espécies. Como se isso Charles Darwin tivesse provado. No meio científico, hoje, isso já caiu em descrédito, porque é uma teoria. Eu vi que eu estava estudando essa semana pelo estudo, que eles estão agora procurando em outros planetas, ver se explica por outros planetas. Porque aqui não deu, né? Porque aqui já não deu. São indo pesquisar em outros planetas que a vida vai ter vindo de lá. Isso, e vão percorrer ainda, aí não vai achar nada. Por exemplo, Charles Darwin, né, a teoria das espécies, a evolução das espécies, eles pegam, olha que coisa, olha como o negócio, para quem não se dedica, não estuda, e ninguém é obrigado a saber tudo, lógico, mas assim, tipo, você pega lá, o gene de um chimpanzé. Nossa, é 97,4, alguma coisa assim, semelhante ao do ser humano. Fala, pronto, o homem veio do macaco. Como que pode uma porcentagem dessa de semelhança genética não ter vindo? Só que na genética e na ciência, essa porcentagem é um abismo absurdo. Né? Mas, não, na genética isso é um absurdo. Essa porcentagem é um absurdo. São espécies totalmente diferentes. O homem, ele tem uma origem, que é de Deus, né? E toda a criação. Então, assim, a teoria do Big Bang, aquela coisa toda, isso é tudo teoria. O termo já fala teoria, teoria, teoria. Teoria é aquilo que não foi provado, porque se fosse provado, deixaria de ser teoria e seria um fato científico. Mas como isso é vendido, até ensinado nas escolas e falado aí na mídia, as pessoas abraçam, mas não é, mas nem a própria ciência reconhece isso. É meia dúzia de gente que, né, quer insistir com esse negócio aí. Mas enfim, a criação ela teve um princípio, né, uma causa e um design inteligente que e teve um criador, que é Deus. Nós entendemos de fato, e existe, porque a gente pensa assim, a ciência ela é unânime, né, em ter essa opinião. Não é, Matos. Muitos cientistas, inclusive os maiores da história, todos eles criam em um Deus, criam em um Criador. Você pega, Einstein não era ateu, o mais moderno, só para falar, Galileu Galilei, Copérnico, me citem aí que eu estou esquecendo aí. Bora lá, meu povo, vocês colaram tudo nessas matérias aí da escola e depois fica com essa dificuldade.
Thomas Edison, Galileu Galilei, Copérnico, Júlio Verne, não, Júlio Verne não, né? Júlio Verne bom, enfim, todos esses aí que eu estou esquecendo agora, tem um bocado aí famosão, estou falando dos principais da história, que é referência, os caras, os gênios, né? Assim, os diferenciados da história. Aí você vem esses aí pé de rato, né? Esses ralé aí, dizendo que não existe Deus. Os principais da história que eles têm referência e admiram até hoje, todos eles criam em Deus, amados. Todos eles, sem exceção. Então eles entendiam que havia um Criador, né? A gente coloca muitas vezes que a fé é a proposta de uma ignorância. A fé não é uma proposta de ignorância. A fé é uma submissão a um reconhecimento que há um ser superior a todos nós aqui. E que de fato a gente não tem mecanismo, a gente não tem condição. Deus não é estudável. Deus não é um objeto de laboratório que a gente põe lá e vai dissecar. Deus, a gente não define. Acho que até tem uma... Eu estava aqui lendo, né, que eu mesmo escrevi, mas nem eu mesmo estou concordando que eu escrevi. Eu coloquei aqui a definição. Eu vou corrigir isso aqui. Eu que escrevi, mas eu vou corrigir. Tá? Tem hora que é interessante que eu assisto minha aula e tem hora que eu entendo que eu mesmo explico. Eu fico... Sim, mas tem hora que eu falo, não... Eu coloquei aqui definição. Daqui a pouco eu acho o texto. Essa palavra definição não cabe para Deus. Deus não é definido. Não tem como ser. Né? Deus é esse mistério absurdo. Tem algumas palavras que não cabem. A gente fala muito, Deus é incrível. Como Deus é incrível? Não, é o contrário, né? Incrível é o quê? Que não se pode crer. Incrível. Não se pode crer. Deus é crível. Então tem palavras que a gente usa que é uma contradição de termos já no começo. Então a gente precisa já corrigir por aí. Mas enfim, a evidência cosmológica dessa criação, né, revela, mostra que há um ser superior e inteligente. Não é possível, amados, com toda essa complexidade que a gente tem. Tem um passarinho aqui nas florestas, eu acho que só no Brasil tem, na floresta amazônica, ele tem 7 cores. Olha que coisa impressionante. Pega uma bactéria, pegam os micro-organismos, a complexidade que eles têm. Pegam alguns vermes aí, o comportamento deles. Isso aí surgiu de uma explosão do nada. Tem um ser inteligente que criou todas essas coisas. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é essa questão teleológica. Telos, né? Teleios, ou telos, quer dizer finalidade. Então quando a gente fala de... a cosmológica, criação, cosmo, teleológica é finalidade das coisas. Então, assim, tudo que existe tem um desígnio ou uma finalidade. É por isso que é teleológica, né? Tem uma finalidade. Então, desígnio ou finalidade das coisas, tudo na criação tem um propósito bem definido. Tudo neste mundo. Não tem nada aleatório aqui não, amados. Nada. A gente fala, para que serve isso aqui? Isso aqui não serve para nada, não. Existe um propósito definido por Deus. Tudo na criação Deus criou com um propósito definido. É quando a gente estuda na cadeia alimentar. Tudo. Tira nessa cadeia alimentar. Barato, rápido. Isso. Tem que ter tudo isso, né? Tira uma coisa dessa para você ver se não desarmoniza. Às vezes quando tem as pragas, porque alguma coisa faltou lá. Sim. A gente pensa que afetar lá um bioma, isso não vai ter um efeito de cadeia, né? É o efeito borboleta que a gente fala, né? Vocês conhecem a ideia? Não? Que uma borboleta lá não sei onde bate as asas e, né? O efeito borboleta. Ou seja, tudo nessa criação existe um porquê, um desígnio, uma finalidade. A gente chama de teleologia. O ser humano, por exemplo, tem uma finalidade. Deus criou o ser humano com uma finalidade. Isaías 43, verso 7. Está escrito, a finalidade para que o homem foi criado. Existe uma finalidade. 43 e 7. Se vocês quiserem ler rapidinho, acharem aí ler, a gente vê isso aí. Então, assim, quando você vai estudando, vendo tudo isso, não tem como chegar a outra conclusão. Existe um ser que criou todas essas coisas. 43 e 7. Pode ler, irmã Alessandra. Todo que é chamado pelo meu nome, eu criei para a minha glória, eu formei, sim, eu fiz. Eu os criei para a minha... Esse para é finalidade, tá? Para a minha glória. Então o homem foi criado para a glória de Deus, com a finalidade de glorificar a Deus. Quando o homem não glorifica a Deus, ele não está cumprindo a finalidade para que ele foi criado. A gente inventou uma ferramenta chamada chave de fenda. Ela tem uma finalidade. Não é colocar, por exemplo, no vidro do carro para ele não abaixar.
A gente criou um negocinho chamado tijolo. Não foi para colocar debaixo do estrado da cama para a cama não ceder. Isso é chamado o quê? Gambiarra. Não é, mano? Tudo, pega uma garrafa de vidro, vai tentar. A gente pega um alicate e vai querer pregar o prego. Tá errado. O martelo que tem essa finalidade foi criado para esta finalidade, né? Então, todas as vezes que as coisas são criadas com um desígnio, com uma finalidade. Então, Deus criou todas essas coisas aqui e tudo tem um propósito definido, amados. A gente não pode pegar uma coisa e usar para outra coisa. Eu estou falando no âmbito geral, não pode. Senão a gente vai estar desarmonizando toda essa criação de Deus. E Deus criou tudo perfeito. Agora que o homem vai, faz e interfere lá e aí estraga tudo. A igreja tem uma finalidade. Quando ela é usada para outra finalidade, está pecando. Então tudo que a gente faz é pecado, gambiarra. Não é? É pecado, gambiarra. Mas tem gente que gosta. Nós gostamos do pecado, nós somos pecadores. A questão, e a gente está indo contra quem? O Criador. Então é por isso, amados, que quando se peca, faz alguma coisa que prejudica o ser humano, que prejudica a criação, isso é pecado. Pecado. É pecado não cuidar, melhor dizendo, do bioma, da criação, como que fala, meu Deus do céu? Hoje está ruim aqui as palavras para vir. Natureza, né? Mas tem lá o... Ecossistema? Sim, ecossistema, mas é ecologia, né? Se a gente não dá atenção à ecologia, a ecologia é uma das áreas que foi afetada quando o homem pecou. As 5 áreas quando o homem peca, tudo era perfeito, tudo funcionava muito bem. Não havia desarmonia em questão nenhuma. Aí o homem peca, ele é afetado teologicamente, psicologicamente, sociologicamente, psicologicamente, biologicamente e ecologicamente. Então o pecado afeta todas essas áreas da vida humana. Teologicamente afetado, teve medo de Deus, já não sabia quem era Deus, por que tinha medo? Aconteceu. Então o pecado afetou essa compreensão a respeito de Deus, o Adãozão, né? Sociologicamente, já começou a dizer o que aconteceu, a mulher que tu me deu, problema sociológico, conflitos, já foi afetado. Psicologicamente, de perto ninguém é normal, isso é fato. Por isso que a gente se sente distante um do outro, assim, a gente não gosta de se aproximar muito, que a gente vai percebendo que ninguém é normal, né? Então, psicologicamente, estou brincando aqui, mas de fato né? Biologicamente, o homem começou agora a morrer, literalmente, em todos os sentidos. E ecologicamente, lembra que Deus disse, a terra agora vai produzir cardos e espinhos. Não produziria, se o homem tivesse pecado. Seria uma terra abundante. Como isso vai ser restaurado lá no futuro. Então a gente percebe que há um conjunto de elementos que denunciam que existe um Criador lógico, teleológico, antropológico aqui também. O homem dispõe da natureza moral, isto é, sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Impulsos e aspirações. Sua consciência aprova ou desaprova. No antropológico, isso. Vamos lá. Então, terceiro ponto. Teleológica, a definição. Teleológica é a finalidade. Isso, evidência da existência de Deus. A teleológica, ela vai mostrar que tudo que foi criado tem uma finalidade, um desígnio. Esse é o ponto. O segundo. Isso. Por exemplo, né? O homem não foi criado aleatoriamente. Não surgiu, não existe aleatoriamente. Então o homem tem uma finalidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus criou o homem para a glória dele, né? Glória. Se Satanás não tivesse rebeliado, será que ele ia criar a gente? Se Satanás não tivesse se rebelado? Ele era. Mas está viajando aqui. Não era responsável pela adoração? É porque eu não sei falar, né? Alguns dizem, né? Eu não sei, não. Se ele é responsável pela adoração, não sei. Alguns dizem. Porque a gente ouve falar assim. Então o que se ouve falar e o que é de fato pode ter uma distância, né? Então o que dizem? Tá, mas qual é a questão, amada? Porque até agora eu acredito que Satanás era o anjo, né? Lúcifer, que é aquele que é responsável pela adoração no céu. Né? Sim. Então, a partir do momento que ele pegou, ele não era mais. Esse carro ficou vazio lá. Sim. E
criou o ser humano? Não, veja bem, primeiro que a gente vê que essa multidão, essa infinidade de seres angelicais, eles louvavam a Deus, né? Tanto é que até hoje louvam a Deus. Exato. Então, assim, né, parece que o que se ensina aí não tem muita coerência, né? Eu sei que se fala tudo isso aí, mas, ó, né, se a gente... Isaías lá, não sei onde. Exato, Isaías 6, né, os anjos adorando. Apocalipse mostra, como a irmã mesmo disse, né, os anjos estão adorando a Deus desde sempre. Deus nunca ficou um minuto sem ser adorado, louvado, desde que criou os anjos, por exemplo, né? Então, Satanás levou a terça parte dos anjos, que Apocalipse 12 vai falar, então ele conduziu uma parte, mas sempre Deus teve seres angelicais que o louvam de dia e de noite. Esse termo de dia e de noite só para a gente compreender, porque na eternidade nem tem essas questões. Mas assim, já não procede esse ensino que muitos falam, né, que Deus criou o homem para preencher lá uma lacuna, alguma coisa desse tipo. Não, Deus criou o homem porque ele quis. Não é nem o direito, ele não era mais um adorador. Não, os anjos, eles continuam sendo ainda os adoradores. Deus tem a sua criação que o adora, inclusive os anjos, os homens e a própria criação. Né? Os passarinhos não louvam a Deus, a criação não louva a Deus. Oi? Nós também fomos feitos para louvar a Deus. Exato. Só o fato de nós existirmos e fizer as coisas que agrada a Deus, nós estamos louvando a Deus. Deus não tem falta de adoração, amados. Se a gente não adorar Deus, como se Deus estivesse carente de alguém. A finalidade aqui, né? Sim. A nossa finalidade não é adoração? Adorar a Deus, glorificar a Deus. Mas o que é adoração? Esse é o ponto que talvez a gente teria que discutir, que a gente só atribui adoração à música. E adoração nem é música. A gente chama adoração de louvor, que é atribuir a Deus verbalmente um atributo a Ele. Então olha só como a gente muitas vezes ensina um bocado de coisa que não tem conexão bíblica. A gente vai construindo na imaginação. A gente é criativo brasileiro, né? Então a gente vai criando um bocado de coisa aí que não tem conexão bíblica. O que é adoração? O que a Bíblia ensina o que é adoração? Envolve o louvor, mas não é o louvor em si. Não é a música em si. A música é parte, né? É um aspecto de adoração. E a adoração não é um ato. A adoração é um estilo de vida que se vive diante de Deus, que o glorifica. Então eu adoro a Deus da forma como eu vivo. Não é o que eu falo, porque o que eu falo, se não está conectado com quem eu sou diante de Deus, é só barulho, é só música. E Deus nem legitima isso como adoração, porque não está linkado com uma natureza e com uma postura. Vou dar 2 exemplos, ou talvez 3. Lá quando o Caim matou... Caim não, antes do homicídio lá. Eles foram adorar a Deus, foram, né, lá oferecer a Deus. Um foi oferecer da obra das suas mãos lá um trem lá que eu esqueci, e o outro foi... Os dois foram oferecer a Deus, né, lá as suas... O que eles tinham lá para oferecer? Eu não estou lembrando mais de nada. Era fruto da terra, cara. Isso, e outra é a ovelha, né? Que matou, alguma coisa assim? Isso, exato. O melhor das ovelhas. A questão é que Deus rejeita Caim e sua oferta. Deus aceita Abel e sua oferta. Entendeu? Deus rejeitou Caim. E o que ele oferecesse, tudo seria rejeitado, porque Deus não aceitou o ofertante e não a oferta. É igual hoje, a gente vai orar, inclusive, vamos orar pelos dízimos, ofertas. Está errado. A gente tem que orar pelos dizimistas e pelo ofertante. E o que ele fizer, a consequência, já está abençoado, porque ele foi abençoado. É a mesma coisa, então, vou lá adorar a Deus. E aí Jesus disse, não, mas se você for oferecer alguma oferta a Deus, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa a oferecer, deixa a tua oferta lá, vai lá primeiro reconciliar com teu irmão, e depois vem e oferece, porque Deus não vai receber nada do que nós fazemos, falamos, se nós não somos antes de fazermos. Deus não está preocupado com o que a gente faça, nem fale, e sim com aquilo que a gente é. Então, adoração é estilo de vida, é proposta de vida. É propósito de vida, não é música. Porque se isso não estiver, como eu falei, conectado, amados, com caráter, Deus não legitima, Deus não reconhece isso como adoração. Então louvor é uma coisa, adoração é outra. Para falar de uma forma mais representativa, oi?
Sim, exato. Quando você alimenta arroz, feijão, carne, tem que ser completo. Exatamente, essas horas já tá pensando nisso, né, mano? O espírito já foi longe, agora é só... Mas é mais ou menos essa questão assim, louvor é aquilo que eu falo da boca para fora. Não no sentido pejorativo, não é isso que eu estou falando. É aquilo que sai de mim, né? Adoração é aquilo que eu sou da boca para dentro. Entenderam? Mais ou menos para a gente exemplificar. Então a gente precisa entender, amados, que finalidade é isso. Para a glória de Deus. Gente, eu faço tudo para a glória de Deus. Mas o que é para a glória de Deus? Aí a gente precisa entender que não é só o fazer para a glória de Deus, é o ser a glória de Deus. Porque quem é, já está meio caminho andado para fazer a partir do que é. Eu posso até fazer coisas que aparentemente sejam para a glória de Deus, mas se não sai de uma natureza, com a motivação, com a intenção, aquilo não é recebido por Deus. A gente se engana, a gente engana uns aos outros, facinho. E a gente fala, nossa, que irmão quebrantado, humilde, servo e tal, e Deus dizendo, não, eu não estou vendo nada disso aí. Isso é só uma aparência que Ele está mostrando para você, porque eu estou vendo o coração. Os homens veem só a aparência, não é? E a gente fala, nossa, um missionário deu a vida no campo, um mártir. Nossa, esse homem conhece todas as ciências do mundo. Nossa, fala a língua dos anjos e dos homens. Deus, não tem amor envolvido aí, não motiva. O que motiva ele não é amor, não. Tudo isso aí vocês falam, nossa, que maravilha, né? Que ciência, que tal. Deus disse, não, nada disso eu reconheço. É por isso que na eternidade Deus vai chegar para alguns e vai dizer, ó, apartai-vos de mim, você. Mas Senhor, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios, falando, eita que bala macia, ripa lá para trás, né? Seria andar na praia, né? Quem tá na praia. A gente, todas essas manifestações aparentes de piedade, de espiritualidade, Deus disse, não, mas a natureza de vocês, a natureza é diferente. Então a gente precisa entender a finalidade, amados, tá? Mas quando Deus cria, né? As coisas cria com a finalidade. E quando a gente não cumpre essa finalidade, nós estamos pecando. E você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te